Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, aproveitar que os irmãos se encontram sobre os seus pés. Livro de Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo 2 em diante. Isaías, capítulo de número 6, versículo 3 em diante. Enquanto os irmãos se localizam, eu quero atributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 15, versículo 5, a parte C nos diz: sem mim nada podereis fazer. Ou seja, a gente não faz, mas Ele faz. A gente não é, mas Ele é. A gente não tem poder para nada, mas Ele tem todo o poder para continuar operando sobre este ambiente. Eu faço das palavras de João Batista: é necessário que ele cresça e a gente diminua. Ou seja, sai de cena e ele entra em cena. Glória a Deus. Também atributar ao Senhor pela vida dos irmãos aqui presentes, pela vida do pastor Carlinho. Prazer conhecê-lo pessoalmente. Alguém já tentou fazer algumas agendas aqui comigo, mas não bateu a agenda. Mas eu creio que o Senhor tinha a hora preparada para este lugar. Também agradecer meu tio que está ali, que por intermédio dele fez o convite. Também o nosso irmão, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Todos os obreiros aqui na minha retaguarda, Deus abençoe. Também trago o meu amigo Vitor. O pastor Carlinho falou: isso aí é amigo. Eu falei: é parceiro, né? Ele dá uma rajada aqui, eu vou pregar o quê? É por isso que eu não gosto de andar com a minha esposa, que ela é pregadora também. Daí eu faço assim, fico fazendo gracinha no meio do culto, aí depois fica ruim pra gente pregar. Aí a gente vai tentar. Também o tangedor aqui, Gabriel, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Também o Williams. Faz uns 4 anos que a gente não se vê mais, né? Mas prove a Deus estar aqui nessa noite. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Os irmãos se encontraram, amém? Fiquei feliz também de ver a Duda aqui. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. É minha parceira ali de trabalho no Chibata. Capítulo 6 de Isaías, versículo 3 nos diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou, trazendo na mão uma brasa viva, em outras traduções uma tenaz, que tirada do altar como uma brasa viva, e com ela tocou em minha boca e disse: eis que tocou em meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E há de quem ir por nós? Então disse eu, e toda a igreja fala: então disse eu, eis-me aqui, envia a mim. Amém? Pode tomar seus assentos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu vou ser bem rápido, bem sucinto, não quero cansar os irmãos. Eu sei que terça-feira é um pouco corrido, ainda mais no mês de dezembro, e todo mundo quer comer churrasco e tomar Coca-Cola. Então eu vou ser bastante rápido. Quando a gente se depara com o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, a gente vê mais que uma chamada, mais do que uma vocação, mas algo que o Senhor vai tratar com Isaías de dentro para fora. Isaías é um profeta conhecido entre nós como um profeta messiânico, ou seja, filho de Amós. A Bíblia diz que no capítulo 2, Isaías já vai ser introduzido na história profetizando. No capítulo 4, a Bíblia diz que Isaías, o teor da mensagem, a temática da mensagem dele é: ai de ti, ai de ti.
Isaías agora está num contexto que a Bíblia diz que ele está profetizando contra o povo. O povo estava em suas práticas pecaminosas. Aí Isaías vai ser introduzido na história como um profeta. O profeta do Senhor é um atalai, uma boca do Senhor na terra. A Bíblia diz que quando Isaías está profetizando no capítulo 4, ele está falando para o povo: ai de ti, ai de ti. E todo mundo que fala ai de ti sempre vai ter um encontro com o Senhor. A Bíblia diz que agora Isaías, no capítulo 6, vai receber uma chamada. Ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Qual é o contexto que Isaías vai ter esta visão? A Bíblia diz que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Ou seja, ele está vivendo um luto, porque ele tinha grau de parentesco com o rei Uzias. Ou seja, ele está tentando viver um luto, como Josué no capítulo 1 tentou viver. A Bíblia diz que quando o Senhor fala para Josué, a Bíblia diz que Moisés já é morto. Agora Josué, levanta-te e tenha bom ânimo, porque o Senhor não fala com quem está encostado ou quem está assentado. Quando ele chama o profeta Ezequiel, a Bíblia diz no capítulo 1: filho do homem, oh glória, coloca-te de pé, porque eu falarei contigo. O Senhor só fala com quem está na posição. O Senhor só fala quem está posicionado. A Bíblia diz que Isaías agora ele tem esta visão, que quando o tio dele morre, ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Vamos para o contexto? Qual é o contexto? Luto, morte, instabilidade no meio do povo de Israel. Só que nesse mesmo contexto, nesse mesmo cenário, o Senhor vai se revelar a Isaías. Isaías vai olhar para o trono da terra, não tem ninguém assentado lá. Ele vai olhar para o governo da terra, não tem ninguém governando lá. Mas interessante que quando ele entra agora no trono, aleluia, na sala do trono, a Bíblia diz que ele vê o rei assentado em um alto e sublime trono. Paulo Vitor, o que você está querendo dizer com isso? É simples. Ele olha para o trono da terra, não tem ninguém assentado lá. Mas quando ele fecha os seus olhos carnais e abre os seus olhos espirituais, ele vê que o poderio, oh glória a Deus, o domínio está na mão daquele que está assentado em um alto e sublime trono. Era o Senhor dizendo: Isaías, fugiu do controle daí da terra. Fugiu o Senhor. Não tem ninguém assentado aí, não tem, Senhor. Mas olha para cima, você vai ver o rei assentado em um alto e sublime trono. E isso me faz vir na minha memória Isaías 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu vou melhorar para você adorar nessa noite. Gênesis capítulo 17, versículo 14: e haveria algo impossível para o nosso Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37, a Bíblia diz que o Senhor toma a boca do anjo Gabriel e diz: porque para Deus nada é impossível. Se você entrou aqui nessa noite com uma preocupação, com uma angústia na alma, eu venho da parte do Senhor para te dizer: oh glória a Deus, Ele está no controle da tua vida, da tua chamada, dos teus filhos. Levanta-te nessa noite e se coloca de pé, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para terminar. Em nosso meio que a gente costuma falar: o Senhor está, ou o Senhor ainda está no controle. E a gente fala no automático. Mas se a gente for pensar, se Ele ainda está no controle, Ele pode perder o controle. Eita, Jesus tremendo. Qual é a maneira certa de se verbalizar? Ele está no controle.
Ele não perde o controle da tua vida, Ele não perde o controle da tua casa. Oh, glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. A Bíblia diz que o povo está para lá, para cá. Uma hora adora outros deuses, uma hora adora o povo, adora o Deus de Israel. Aí Josué, no seu final da trajetória, para mais de 100 anos, eita Deus tremendo, ele se coloca de pé e fala: chegai ao Senhor com sinceridade, com verdade, escolher hoje a quem servirá. Se vos parece mal adorar ao Deus de Israel, escolher hoje, ou seja, posicionamento. Aí ele fala a frase que a gente sempre fala, ele toma o posicionamento e diz: porém, eu e minha casa, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué está dizendo? Independente da situação, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Independente do cenário, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Independente da inflação, do governo, aleluia, da instabilidade do Brasil, eu e minha casa está guardado. A minha casa tem o sangue, aleluia, a marca de Cristo. Pode levantar, mas vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, porque o nome do Senhor vai ser glorificado no meio da tua casa, no meio da tua família. Eu vim aqui da parte do Senhor para dizer para alguém nessa noite: enquanto você está adorando, o Senhor está guerreando por ti. Oh, glória! Ei, Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar. Parai e está de pé. Como é, Senhor? É assim: enquanto você para e adora, eu pelejo por ti. Nessa peleja não tereis que pelejar. Sou eu, Deus, que pelejo por ti na batalha. Eu sinto a presença do Eterno neste lugar. Oh, glória! Eu não vim aqui brincar, irmão. Eu não vim jogar palavra ao vento. Eu vim da parte do Senhor para dizer para você nessa noite: a tua casa está guardada por Ele, a tua família está guardada por Ele, a tua chamada foi Ele que fez a vocação. Isaías capítulo 2, ou versículo 2, a Bíblia diz que quando ele é introduzido no culto do céu, agora ele vai ver, eita Deus, ele vai contemplar a maneira que é o culto nas mansões celestiais. E qual é o culto? Que os serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os pés. Qual é o significado? Reverência, aquele que está sendo adorado. E eu me deparo com essa mensagem e vejo qual é o padrão de culto nos dias de hoje, porque aqui a gente vê um padrão bíblico instituído aqui, porque tem um assentado no trono, serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu os rostos e com 2 voava. Vamos para o texto? Quem que está sendo adorado aqui? Aquele que está sentado no trono. A centralidade da visão é o profeta? Não é. É os anjos? Não é. É aquele que está sentado no trono. Sabe o que é o problema da nossa geração? Que a gente faz tudo menos adorar aquele que está no trono. A gente tem uma mania de ser serafins, que aparecer mais, mas a gente vê pela Bíblia que os serafins nem quer olhar para o trono, eles estão com seus rostos cobertos. Aleluia. Qual é a mensagem que está gritando no texto? É os serafins dizendo: não é eu que tenho que aparecer, que estou adorando. Aleluia. É aquele que está sentado que tem que ser adorado. Eu sei que você não vai dar glória, porque a gente gosta, quer receber, toma chave, a gente quer aparecer. Mas quando a gente vê pela Bíblia, os serafins cobrem os rostos e falam: não é eu, é eles. O culto não é para mim, é para eles.
Oh, glória a Deus. Por isso que quando tem crente que sai do culto e fala: o culto está ruim, não é o culto está ruim, é você que é ruim, é você que é crente ruim. Sabe por quê? Que quando a gente vem para o culto e fala: eu vim adorar aquele que está no trono, independente da situação, os meus olhos estão nele. Ou seja, eu não olho para a direita e nem para a esquerda, eu vim adorar a ele, eu vim glorificar a ele. Qual é o verdadeiro adorador? Aquele que fala: independente da situação eu adoro. Se a porta abrir eu adoro, e se a porta fechar eu continuo adorando, porque tudo é para ele, tudo é para ele. Quando ele tem essa visão, a Bíblia diz que ele vê algo e clamava uns para os outros.
a água que estava dentro. Aí eu olhei de novo, eu falei, nossa, está borbulhando também. Aí eu falei, mas o que precisa para ferver e borbulhar? É aquilo que está embaixo, o que? O fogo. Aí eu lembrei de Isaías, eu falei, por que o Senhor vem com uma tenaz acesa e toca nos lábios dele? Era o Senhor dizendo, Isaías, volta de novo a queimar e ferver na minha presença. Mas olha para cá, ele precisava de algo para queimar de novo. E o que? Era tenaz. Ai, andar a sério. Sabe o que o Senhor está dizendo para alguém? Tem tenaz descendo sobre a tua vida, para você voltar a queimar na minha presença de novo, ferver e borbulhar, ferver e borbulhar. Volta a queimar de novo na presença dele. 5 segundos o Senhor toma a minha boca para dizer para alguém: tem tenaz descendo da parte dele? Tem. Olha, tenaz do Espírito Santo, eles. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Mateus capítulo 3, versículo 10. A Bíblia diz, está lá João Batista: eu vos batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando ele olha, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha o fogo do Espírito nessa noite. Ele incendeia essa congregação. Fecha os teus olhos nessa noite. Eu não vou mexer com a tua emoção, não. Eu não vou mexer com o seu psicológico. Mas tem tenaz descendo. Tem tenaz descendo. Oh glória. Tem tenaz descendo. Oh alabai, xalabadarastui, calai. Ele vai andar astui, calai, andar a ceia. Eu conheço um homem que estava na ilha de Pátimo, pastor de Éfeso. Ele falou: coloca ele lá, porque colocando ele lá, ninguém vai escrever mais, ninguém vai testificar sobre Cristo. Foi jogado num caldeirão de óleo fervendo e não morreu. E quando ele estava esquecido na ilha de Pátimo, Apocalipse capítulo 1, João no versículo 19, ele dá um brado dizendo: ei, aqui é João, irmão das aflições de vocês. Estava eu exilhado na ilha de Pátimo, oh glória. Mas quando olhei, vi um homem semelhante ao Filho do Homem. O seu cabelo é branco como a lã, os seus olhos são como chama de fogo, e no seu peito há um cinturão de ouro escrito sacerdote eterno, e na sua coxa está uma escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pode estar na aflição, mas Deus revela a você. E eu quero orar para a tua vida. Fecha os teus olhos. Você que precisa receber essa tenaz. Oh glória a Deus. Você que necessita dessa purificação. Ah, Deus tremendo. Você que necessita dessa mudança. Ele hoje desce e visita o teu coração. Senhor, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra foi pregada e ministrada. O Senhor é um Deus que purifica, restaura, transforma. Se o Senhor está nessa palavra, Pai, começa a visitar crente aqui neste lugar. Começa a visitar vidas neste ambiente.
tirando tudo aquilo que não provém do Senhor. E eu tenho certeza que Atenais vai purificar muita gente aqui neste ambiente. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.